Então, hoje é aula 6, né? Vamos começar. A gente vai estar falando dos 7 raios. E já foi, né? Tem um livro que eu gosto, assim, eu acho que ele também é muito bom entre os outros dos 7 raios, né? Do Trigueirinho também é muito bom, que eu até escaneei para vocês. Só que esse ele é um pouquinho largo, não dá para escanear. Eu vou colocar o nome dele. Porque ela dá assim, ela faz uma geral, ela explica de você colocar o que falta, o que não falta. Eu acho ele muito. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos ver se de repente você já conhece, né, também. É Psicologia dos 7 Raios. Alzira Marcondes. Então, esse livro, Os 7 Portais da Sabedoria, a Psicologia dos sete Raios, é da Alzira Marcondes. Ela faz um apanhado geral, inclusive ela até fala do David Stanley, e ela coloca assim, eu acho interessante o que ela coloca, porque ela faz uma junção de afirmações, como vocês gostam, como incluir um raio que está faltando. Então, ele é bastante. Ele entra bem dentro daquilo que nós fazemos na mesa. Eu também usei ele como referência, deve estar na bibliografia também. Usei bastante até. De vários livros, né, que eu usei para vocês. Alguns é até interessante de ter para poder estar trabalhando, né? Esse é um deles. E tem outros vários, né? Tem um outro também, chama Os Raios e a Psicologia Esotérica, do Zachary, também é muito bom. Porque assim, né, quando a gente fala de 7 raios, a gente tem um apanhado geral, vamos dizer. Tudo que nós vemos tem 7, né? Tudo que nós vemos é em forma de 7, até agora. São 7 personalidades, são 7 raios, são 7 planetas, são 7 corpos espirituais. Então, quando eu falo de raios, tem muita maneira da gente estar trabalhando. No Reiki, a gente até trabalha os 7 raios, que aí compõem com os mais 12, depois com os sub-raios, que são os 49, que nós vamos trabalhar ele mais inconsciente, mais na energia mesmo. Aqui na mesa, não. Na mesa a gente vai estar trabalhando os temperamentos dos 7 raios. Então, como que ele é composto? Na ação de que nós fazemos no dia a dia. Então, eu vou tentar, essa vez, colocar bem, também de uma maneira bem mais simples, e você vai perguntando, tá? Então, a Alice Bailey, ela diz o seguinte, que a mônada é a vida em uníssono com as vidas dos 7 raios. Uma mônada, são 7 raios e míriades de formas. Esta é a estrutura por trás dos mundos manifestados. Então, o que a Alice Bailey ela diz? Que nós temos uma alma. Essa alma ela é composta de 7 raios. E estes 7 raios, eles têm o quê? Os sub-raios. Então, todos nós, a partir dos 7 anos, não antes, a nossa alma está em formação. Então, não dá para você analisar uma criança antes dos 7 anos em questão de raios construtores, porque ela ainda está em construção. Então, depois dos 7 anos, é quando você pode começar a analisar. Então, a alma ali, nos 7 anos, ela vai estar formada, e aí você tem a mônada da criança. A alma, ela não modifica. Então, o teu raio de alma, ele vai estar com você. O que ele pode acontecer é que ele pode não estar em ação, né? Ele pode não estar manifestado. Então, aí você vai ter os sub-raios da tua alma. Deu para entender, Mariana? O que são esses raios? Eles são expressões de energia, né? Ele é a manifestação
da energia, que eu falei, como eu falei, onde nós vamos manifestar essa energia? Nos planetas, no sistema solar, na nossa alma, nos vegetais, nos minerais. Tudo vai ter o quê? A energia dos 7 raios, que vai se manifestar em subdivisões. Então, quando a gente fala dos 7 raios principais, a gente sempre tem que lembrar que ele vem com um sub-raio. Então, todos nós teremos os 7 raios compostos nas 7 personalidades nossas, os 7 temperamentos nossos. E o único é que vai se manifestar. Então, a gente tem o quê? O reflexo, né? Nós temos o microcosmos e a consciência. E na consciência é que nós vamos ter todos os nossos físico, o sutil, o emocional, a personalidade, a alma, que é a intuição, o espírito, que é a vontade. Então, dentro do raio da alma, existem 3 aspectos. Para experimentar e aprender. Dentro da vivência, se expande como sub-raio. Então, nós temos o nosso raio de alma, que nós trazemos para que a gente possa aprender, reaprender, para que a gente possa estar colocando o que é a nossa evolução. E dentro deste raio da alma, nós vamos ter os sub-raios. Aí nós vamos formar o nosso corpo físico. A partir do momento que eu formo o meu corpo físico, ele vai ser composto com o quê? Com o meu emocional e com o meu mental. Então, para eu ter o raio de personalidade, que é o raio do caráter, eu vou ter que compor ele com o físico, com o emocional e com o mental. Eles também vão ter os sub-raios. Só que o que vai acontecer? No meu dia a dia, eu vou estar acionando um dos raios. Estes raios que eu estou acionando, por vezes, pode não ser o que eu venho como missão ou como aprendizado na vida. É aí onde que a gente encontra o quê? Os nossos fracassos, as nossas doenças, quando os raios, os nossos raios, eles não estão em sincronia com aquilo que nós propomos a fazer como estado de evolução. Então, uma personalidade, ela não funciona sempre no mesmo raio. Então, vamos dizer assim, eu meço você hoje, né? Eu digo para você que você tem determinados raios e que você está agindo dessa forma. Aí você vai e trabalha os seus raios. Se eu fizer uma nova medição e você realmente trabalhou esses raios, eles serão modificados. Porque os raios, eles têm o quê? Eles são movimentos. Então, eles são como a mandala, é um relógio. Então, eu posso estar modificando os meus temperamentos. Eu posso estar modificando os meus raios no meu dia a dia. Então, quais são os tipos de raios que eu tenho? O sistema solar, os planetários, o reino humano, o particular da raça, os raios que governam um determinado ciclo, o raio em que influencia determinada nação, o raio da alma e do ego, o raio da personalidade, e os raios que governam o corpo mental, astral ou emocional e o corpo físico. Então, o 9º é o que nós vamos estudar. Quando eu tenho a subdivisão dos raios, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha no desenho. Eu tenho o raio cósmico. Todos nós nascemos com o 2º raio, que é o de amor e sabedoria. Por isso que na hora que você for medir uma criança antes dos 7, você não consegue medir porque ela tem nato, né, latente nela, o 2º raio, que é o de amor e sabedoria. Depois disso, é que eu vou dividir esses meus sub-raios. Eu estou fazendo a canetinha aqui, mas acho que não está saindo. Vamos ver, agora está indo a flechinha, Mariana? Então, eu tenho aqui, ó, o 2º raio de amor e sabedoria.
E aí ele vem com os raios cósmicos, passa pelo nosso sistema solar, né? Não? Deixa eu pegar a caneta então, vamos lá. Aqui, ó. Agora tá vendo? Raios cósmicos. Aqui na pontinha da pirâmide eu vou ter o raio de amor e sabedoria, que todos nós, latente, nós chegamos até esse universo com o raio, o segundo raio de amor e sabedoria. Quando será? Olha, quando passa pelo sistema solar, o que acontece? Ele começa a nossa divisão, né? Que o primeiro raio é o da vontade e do poder, o segundo raio é o do amor e sabedoria, o terceiro raio é da inteligência ativa, o quarto é a da harmonia, o quinto é da ciência e da pesquisa, o sexto é da devoção e o sétimo é do ritual e da organização. Todos nós viemos com estes 7 raios. Mas cada raio desse, ele subdivide. Então, o primeiro raio aqui, ó, eu tenho como subdivisão o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu vou para o meu segundo raio, eu tenho também a subdivisão do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. O que vai acontecer é que eu vou manifestar uma dessa subdivisão, que é para o meu aprendizado ou para minha lição de vida. Deu para entender, Mariana? Na mesa, nossa, eu vou analisar como David Stanley faz, que é na radiônica, e na psicologia esotérica, que é a que eu te falei lá dos 7 raios da Alzira. Então, eu vou estar vendo o que? O temperamento, a nossa consciência, o nosso ego, que atua no indivíduo. Então, aí a gente vai ter que lembrar. Só um minutinho. Tô com a garganta meio ruinzinha. Vou pegar uma balinha, senão eu vou ficar tossindo. Então, a gente vai ter que lembrar, ir lá para a psicologia, né? Dos vários Piaget, Jung, Freud e Rodolfo Steiner, né? E colocar a idade cronológica de conflitos. Então, de 4 a 7 anos, segundo Rodolfo Steiner, existe o quê? Você atrofia a glândula pineal e o timo para apropriação do corpo físico pela alma. Então, entre 4 e 7 anos, a criança ela vai viver como? Ela vai viver só no emocional. Ela não vai ter essa sensação do corpo físico. Ela só vai comer, tanto é que a criança até os 7 anos, ela vive com todas as fantasias, né? Então, ela só vai começar a ter alguma noção a partir dos 7 anos. Na adolescência, você vai trabalhar só com o teu emocional. Quer dizer, do 4 ao 7 é só com o prazer, né? E não com o emocional, e sim com o prazer. Na adolescência, eu vou trabalhar com o emocional. Que é o quê? Eu vou ter variação de comportamento, eu vou romper padrões, eu vou estar sensível, emotiva. A partir dos 21 anos, eu começo a trabalhar com a minha consciência, com o meu corpo mental, que é a personalidade, a alma. Dos 35 aos 42 anos, eu começo a ter um impulso maior para a alma. Então, resulta do quê? Das grandes mudanças que a gente faz na vida da gente. De casa, de profissão, de parceiro, de estudo, né? Dos 56 aos 63 anos, eu começo a avaliar se tudo que eu fiz lá atrás realmente tem um propósito, né? Se tudo isso vai ter valia de alguma forma. Então, quando eu falei lá da psicologia do Zachary, ele também coloca os estágios cronológico, né? Então, ele diz assim, que o primeiro é o sensual, que é o de prazer do corpo, que é quando a criança descobre o corpo, que aí a gente vai trabalhar com a simbologia, com as fantasias. Depois, eu vou trabalhar com o emocional, que é a imaginação, é o sensitivo, e depois que é o
mental, que é desenvolvido a consciência e a inteligência questionadora, né? No quarto, ele vai trabalhar com a ambição, que é o adulto jovem, que é o sentido da responsabilidade. No 5, é quando o adulto aprende a coordenar as suas energias e a sua consciência. No 6, é quando nós aprendemos que nós podemos influenciar o outro, orientar o outro de uma maneira em que os nossos propósitos sejam efetivos. E no 7º é quando eu começo a pensar numa consciência em grupo. Quando eu desenvolvo o amor mais abrangente, quando eu desenvolvo a individuação. Então, nas trajetórias dos raios, a Alice diz o seguinte: os discípulos dos diferentes raios, todos, terão o mesmo objetivo. Então, todos nós nascemos e temos os mesmos raios. Todos. Indiferente, é igual a cronologia. Toda criança passa pela mesma fase. Mesmo que o pai ou a mãe diga assim: ai, minha criança, ela começou a andar antes dos 9 meses. Aí ela vai ter um grande problema. Porque a criança que não gatinha, ela vai precisar gatinhar. Então, ela vai precisar voltar à fase de gatinhar, porque se ela não gatinhar, ela não vai, ela não aceita mudanças, ela não consegue, por exemplo, mudar de uma cidade para outra. Então, ela precisa aprender a gatinhar e depois andar. Então, muitos pais acham que a criança ela tem que passar por fases e ela não pode pular nenhuma fase. Então, todos nós, da mesmo jeito, nós temos todos o mesmo raio, o mesmo objetivo. O que vai diferenciar um do outro é como nós colocamos no dia a dia essas ações. Como nós desenvolvemos os raios ou os nossos temperamentos. Farão os mesmos experimentos, passarão pelas mesmas experiências e atingirão igualmente a expressão divina. No entanto, suas qualidades, seus modos de abordagem, suas reações e suas naturezas específicas irão diferir segundo o tipo de raio. Então, o que difere é, na hora que nós estivermos analisando, eu posso ser o primeiro raio e você pode ser o terceiro raio. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o mesmo objetivo, só que de maneiras diferentes. Deu para entender, Mariana? Então, Bailey define o raio como uma força ou tipo de energia particular. Ela dá ênfase que a força exibe e não que o aspecto cria. Então, a força da energia que é criada no raio, ele é muito mais importante do que o aspecto por ele formado. Então, temos que ter em mente que o impacto das energias dos raios produz o que? Mudanças, distúrbios, progresso. Criam a vitalidade e novas formas de consciência. Então, dependendo do raio que nós estejamos, do temperamento que nós estamos na nossa ação, é que vai produzir o que? As nossas mudanças. Então, como saber se o outro realmente melhorou? Pelas ações dele. Então, cada um de nós é qualificado por 6 raios, que são a alma, o corpo mental, o astral e o emocional, o físico e o raio de personalidade. Então, eu tenho 1, 2, 3, não é atributo, eu escrevi errado, viu, Mariana? É aspecto. Então, 1, 2, 3 são de aspecto, eles não mudam, mas pode estar em ação nos sub-raios. Eu coloquei o contrário. Deixa eu voltar aqui.
Aí eu tenho a simbologia dos raios. Vou pegar a canetinha de novo, você falar para mim se você tá vendo, tá? Então, na primeira simbologia do raio, que é esse aqui, eu tenho um círculo e um ponto. Eu posso dizer que essa simbologia é um sol, como eu posso dizer que é uma mandala. E lá no fundo é um olho, o olho de Deus, é a essência. Então, o primeiro raio é o de poder, da força e da coragem. No segundo raio, eu vou ter uma cruz, que é a mais fácil da gente estar identificando, né? Aqui é o encontro do feminino com o masculino. Masculino no vertical, feminino no horizontal. Ele simboliza o quê? A calma e a fé e o amor. No terceiro raio, eu tenho o triângulo. E tenho o triângulo o quê? Para cima, que é o triângulo do poder. Ele vai representar o 3. Nossa. Peraí, Mariana. Ele representa a mente abstrata, né? É a essência de tudo. Aqui, no quarto raio, eu tenho assim como se fosse um X ou como se fosse um V para cima e para baixo, né? No quarto raio. Então, eu vou ter o quê? Como se fosse uma estrela de Salomão. Ela lembra, né, a estrela de Salomão. Ou então, se você olhar bem, ela dá o nosso yantra, né? O poder e o acolhedor. E é exatamente o que se pede do quarto raio, que é a harmonia, que é o amor com conflito, né? São as perdas, mas são o entendimento disso tudo. Então, se você olhar bem, vai dar que eu vou tentar. Não vai dar aqui, ó. Vou fazer um triângulo aqui, mais ou menos, para ver se dá para você. Se consigo virar ele. Não vai dar. Não. Mas olha para ele como se você estivesse fazendo uma meditação, você vai ver exatamente o triângulo para cima e para baixo. Depois eu tenho o quê? O pentagrama. O pentagrama é o racional, é a mente concreta. Aqui eu vou ter o trevo, né? Parece um trevo. Mas eu também vai ter o quê? Como se fosse a estrela de Salomão, mas para mim aqui parece mais um trevo e mais uma, sabe o emblema da fraternidade branca, que eu esqueci o nome como chama, também me lembra bastante este sexto raio aqui, que é o da devoção. E aqui no último eu tenho o sétimo raio. Eu vou ler trevo, tá bom? Eu entendi que você escreveu. Para mim parece mais um trevo, né? Então, no sétimo, eu tenho os rituais e organização. Que no horário eu chamo de suástica. E se fosse anti-horário, eu chamaria de sovástica, que seria o de Hitler, né? E no horário seria o do budismo e do reiki também. Os budistas usam tanto o horário quanto o anti-horário. Sabemos, né? Então, isso aqui, que às vezes as pessoas têm, nossa, esse símbolo, porque tem uma lei no Brasil que você não pode usar o símbolo soástico, que é proibido porque é Hitler, né? Mas ele não é, ele é no sentido horário, não no sentido anti-horário. Quando eu vou analisar os 7 raios de temperamento, eu tenho que lembrar que primeiro eu tenho que saber qual é a minha alma, né? Então, os 3 primeiros raios, que é a alma,
que é o 1, 2 e 3, ele vai estar composto aqui na alma, que são os raios principais de aspecto do Criador e da Trindade. Então, eu vou ter nos 3 primeiros, eu vou ter a consciência, a inteligência e a vontade. Quando eu venho para cá, que é o astral, mental, o físico e a personalidade, serão os 3 raios, que é o 5º, o 6º e o 7º, que eu vou ter a consciência mais a vontade, a inteligência mais a vontade e a consciência e a inteligência. O 4º raio, ele sempre é o mediador. Ele é a consciência, a inteligência e a vontade. Então, os raios, eles são sempre compostos do aspecto e do atributo. O aspecto está na alma e o atributo é o que forma o que? A personalidade. E a personalidade é formada pelo emocional, mental e pelo físico. Então, na análise, nós vamos lembrar que os números pares, que é o 2, 4 e 6, vai refletir uma pessoa emocional. É um número feminino, é o yin. Os números 1, 3 e 7 refletem uma pessoa racional, que são os números masculino, yang. Os raios da personalidade indicam a ocupação externa do indivíduo, a carreira, a aparência, a tendência da vida, o objetivo e o propósito que ele veio fazer. O raio da alma vai indicar a qualidade básica e o método de realização do indivíduo. Quando eu falo de 7 raios também, eu vou lembrar da individual, que é individual. Então, cada raio, ele é único para cada indivíduo. Como reagimos e agimos perante os estímulos exterior. Eu vou ter o emocional e o astral, que são as reações e atitude, os preconceitos, as maneiras rígidas de ver e pensar os medos. O mental, que seria as ações, como atuamos com os outros, agimos, o nosso caráter, a nossa persona, né? No físico, seriam as nossas máscaras para o mundo, como nós somos vistos e como nós nos vemos. E a personalidade, que é onde a gente modela nossas atitudes, né? A maneira que agimos perante os estímulos exterior. Segundo a Alice Bailey, o primeiro raio expressa sempre o superior, que seria a ciência de estadista e do governo. A expressão inferior seria a diplomacia moderna e a política. No segundo raio, a expressão superior seria o processo da iniciação da tal hierarquia dos adeptos, ou que ensina, que seria na inferior as instituições, as religiões. No terceiro raio, na expressão superior, seriam os meios de comunicação, ou a interação com o rádio, telefone, computador, viagem. E no inferior seria o emprego e a distribuição do dinheiro e do ouro. No quarto raio, seria a expressão superior seria o trabalho maçônico, baseado na formação de hierarquia e relacionamento com o segundo raio. No inferior, seria o planejamento de cidades modernas. No quinto raio, na expressão superior, seria a ciência da alma, a psicologia esotérica. E na inferior, seria o sistema educativo moderno e a ciência mental. Então, no quinto raio, que é o raio da ciência, quando a gente está falando aí de psicologia esotérica, de sétimo raio, nós estamos falando da expressão superior do quinto raio. Quando a gente fala das escolas, menos a que você estudou, ela é um sistema mais inferior. Por quê? Ela coloca nossos alunos como pessoas que obedecem e não como seres pensantes. Então, nós teríamos que estar criando seres pensantes, seres críticos, e não é isso que nós fazemos. Então, o que a gente faz com o quinto raio dentro da nossa sociedade é colocá-los de uma forma mais inferior. No sexto raio, na expressão superior, seria o cristianismo,
as religiões diversificadas. E na inferior seriam as organizações e as instituições. No sétimo, na superior, seria todas as formas de magia branca e os rituais. E a inferior seria as formas de magia negra. Quando eu falei para você dos raios dos nossos planetas, eu vou falar para você qual é o raio. Deixa eu pegar aqui no livro dela. Tem um livro também da própria Alice Bailey, que chama Tratados sobre os Sete Raios. Esse livro também é muito bom, Mariana. É muito complexo, mas ele é muito bom. Ele é a chave para todos os raios, né? Então, ela dá o raio de cada governo, né? O Brasil, ele está no segundo ela, ele está no segundo raio de amor e no quarto raio da arte. E a semente em que ele serve é oculta. Então, é bem o brasileiro, né? É interessante isso, né? Quer ver a Inglaterra, os Estados Unidos, ela diz que ela está no sexto raio da idealização, no segundo do amor e do iluminar o caminho. Os Estados Unidos tenta, né, fazer isso. A Índia vai estar no quarto raio da arte, no primeiro do governo e no oculto da luz. Então, esse livro também é muito interessante, do Tratado sobre os Sete Raios. Chegou a ler? Você chegou a ler, Mariana? Então, o primeiro raio, a personalidade. Não, nossa, é interessante as leituras da Alice Bailey, mas é bem complexa, viu? Esse do Tratado dos Sete Raios é assim um dos mais completos, é o volume 1. Então ele é muito bom, mas ele é bastante complexo. Então, ó, o primeiro raio. A personalidade seria o rei, a polaridade seria o pai e a polaridade negativa seria o tirano. O segundo raio seria o sábio, a polaridade positiva seria o pensador e o construtivo. Você sabe que eu li algumas coisas, eu comprei como você. Eu dei uma lida, mas ele repete bastante o que estava no livro do curso estelar. Então, eu não vi muita coisa assim de diferente daquilo que eu já tinha lido no curso estelar. Eu vou ver umas outras biografias sobre miasmas também para você, que eu achei interessante, para dar uma completada. Não sei se é porque eu já tinha lido o curso dele de estelar, né? Aí eu achei que ele pegou uma parte, mas ele desenvolveu a outra nesse livro separado, mas não ficou muito bem explicadinho, não. Então, o segundo raio seria a personalidade, seria o sábio, a polaridade positiva seria o pensador construtivo e a negativa, o pensador destrutivo. O terceiro raio seria o sacerdote, a polaridade positiva é o fomentador da ordem e a polaridade negativa, o caos. No quarto seria o artista, os ritmos, as formas harmoniosas, e a negativa seria o destruidor da harmonia. No quinto seria o professor e o erudita. No positivo, o cientista, o formador, o pesquisador. E no negativo, o erudito e o arrogante. No sexto seria o servo. A polaridade positiva, o servidor, o consciencioso. E no negativo, o cego e o fanático. Peraí, deixa eu tomar água de novo, Mariana. Poder, né? É o lado negativo do primeiro raio. No segundo raio, eu vou ter o amor e sabedoria.
O lado positivo é o de construir, é o de ensinar, é o de compreender. Aí a gente vai ter Buda, a gente vai ter o Jung. No lado negativo, eu tenho a capacidade de ser egoísta, de ser frio, distante, de não fazer as coisas para que as pessoas gostem, não conseguir dizer não. Eu tenho a parte somente intelectualizada. Eu não consegui lembrar de nenhum negativo. Existe, com certeza. No negativo, sabe quem que eu lembrei? E assim, ele tem as duas polaridades, né? Que é o nosso o Edir Macedo. Então, ele tem o amor e a sabedoria e ele usa de uma maneira assim, bem para a humanidade e mal para quem olha de uma outra forma, que é bem, né? Então, eu acabei lembrando dele no lado negativo e no uso deste amor e sabedoria, né? Não sei se você concorda comigo. Se tiver outros aí. O terceiro raio é da criatividade da. Eu também acho. Eu acho que eles abusam muito. Eu falo dele porque, olha, ele é uma pessoa assim, como dizer, admirável em outros sentidos, né? Mas é abusivo o que ele faz, né? Então, o terceiro raio eu tenho da criatividade ativa, que é a inteligência prática. Então, do lado positivo, eu tenho as forças que revelam a verdade e a beleza. Ordena a correta ação, a boa vontade, é o serviço da inteligência e do prático. Então, eu tenho o comunicador, que é Confúcio, Isaac Newton, né? No negativo, eu tenho os que manipulam essas forças, esses pensamentos. É através do desejo ou medo com intenções egoístas. É a atividade excessiva e os anseios materiais, é a ilusão e os sonhos. É a criança calada. Então a gente vê muito isso nos nossos jornais. Essa essa manipulação de força, né? De estar levando as pessoas ao medo, ou fazendo com que a criança interior nossa acabe se calando e ficando com medo de qualquer atitude. Então, eu acho que um grande exemplo é os nossos jornais. No quarto raio seria o de harmonia e de conflito. Mas não é? Então, por isso que eu estou tentando colocar exemplos assim mais junto de nós, para que a gente guarde bem isso, né? Então, no quarto raio é de amor e conflito, que é o positivo, é o equilíbrio, é a intuição, a harmonia, é capaz de unir a dualidade interna, né? Então, aí eu vou ter Leonardo da Vinci, Michelangelo, Beethoven. Então, eu tenho uma série de pessoas que fizeram a história, né? E que mostram este amor de harmonia, mas ao mesmo tempo de conflito, né? No lado negativo é a confusão, a constante luta, é a crise, a instabilidade, a compreensão, a curiosidade exagerada, a falta do equilíbrio, é o amante, né? Ama só quando está belo, quando não está, joga fora. O quinto raio é da ciência concreta. É a relação concreta da alma através da mente sábia. Ela pode avançar, não caindo em ilusões infundadas. Seria o guerreiro. Então a gente tem o Louis Pasteur, Sherlock Holmes, René Descartes. São pessoas que trazem para nós, né, a ciência, a cura de algumas coisas, né? No negativo é excesso de devoção, é a forma material, é a capacidade de analisar para separar, é a intenção de adquirir, possuir, é a mente inferior destruidora do real, é a crítica separatista, é a qualidade de pensar e analisar para obter a atividade material, é o servo. Aqui no quarto raio, não, é no devoção, que é o outro, né? Então, aqui no quinto raio, quando eu tenho o negativo,
eu sou aquele coitadinho, né? Eu que sirvo e que ninguém entende. Eu que faço, mas o outro não sabe fazer. Então, no negativo, eu vou estar o quê? Sempre reclamando no quinto raio. No sexto raio, aí sim eu tenho a devoção e o idealismo. No positivo, eu sou amoroso, empático, generoso, pacífico, guerreiro no interior. Eu tenho coragem divina, eu tenho sentimento místico, que é caso de Jesus, Dom Quixote, São Lucas. Você já chegou a ler o livro de São Lucas, Mariana? Eu sempre comento do livro de São Lucas, né? Na primeira parte do livro de São Lucas, ele tá numa fazenda. Já contei essa história para você, senão vou contar tudo de novo. Parece aquelas senhoras de 70 anos, né? Veja se eu já contei a história para você, senão não conto. Ah, nossa, eu li em 3 dias esse livro, Mariana. Eu acho que é um dos livros que eu mais me apaixonei, foi esse livro de São Lucas. Então, logo no comecinho, ele tá na fazenda, a mãe dele é empregada, o pai dele tá lá, e ele tá com o dono da fazenda. Sem brincadeira, eu me apaixonei. Em 3 dias eu comi esse livro. Aí tá conversando com o dono da fazenda, e o dono da fazenda fala assim: e aí, Lucas, o que você vai ser quando crescer? Ele diz assim: eu vou ser médico. Fala: nossa, quem vai te dar essa condição? Ele fala: Deus. Eu preciso conhecer teu Deus. Quem é esse Deus que vai te dar dinheiro se você nem tem dinheiro para comer direito? Ele falou: mas eu vou ser um médico. Deus vai me ajudar a ser um médico. Aí acontece que o marido da mãe de Lucas falece, a esposa do fazendeiro falece, e eles se gostavam quando eram pequenos. E eles acabam se casando. Quem paga todo o estudo de Lucas e quem dá toda a fortuna para ele é o próprio fazendeiro. Então, é assim, é você ter a devoção pelo que você faz, sem mesmo questionar ou criticar o que você está querendo. Então, o São Lucas, ele mostra bem isso, né? Ele mostra a devoção dele, que ele fala que a doença nada mais é do que a doença da alma. Então, quando ele trata seus doentes, ele não trata o doente como doença, e sim como algo que vem da profunda tristeza da alma, que forma a doença, isso há 2000 anos atrás. E depois também ele se revolta, né, pelas pessoas que têm dinheiro. Você não vai ler mais o livro, né, Mariana? E um dia ele deixa de atender uma pessoa que é suvina, né? Ele sabe que a pessoa tem dinheiro, mas vai lá para ele não pagar a consulta. E ele deixa de atender. As pessoas que são pobres ajuda esse que tem dinheiro a colocar fogo na casa de São Lucas. Aí ele diz assim, que aí nessa daí ele toma a lição de que a gente tem que ajudar sem saber para quem. Você tanto precisa do rico quanto você precisa do pobre. E ele só conheceu Jesus Cristo porque ele tinha dinheiro. E se ele não tivesse dinheiro, ele não tinha chegado perto de Jesus Cristo. Então, assim, resumir a história, tá? Todo o livro eu não sei, para mim, pelo menos, foi uma paixão muito grande. É você olhar aquilo de uma maneira, a maneira em que ele fala, é essa devoção, é esse idealismo dele. Aí quando você vê uma pessoa devota no lado negativo, você vai ver o quê? Uma pessoa sentindo coitadinha. Eu faço tudo por você, Mariana, e você nem me agradece. Esse é o negativo do sexto raio. É o fanático. É o que está na religião, não a procura do ideal, mas a procura da salvação. Então, o sexto raio, ele traz a devoção, mas a devoção como não julgamento. E no negativo, é a devoção com julgamento.
O sétimo raio é a da magia e do ritual, é a da organização. Então, no positivo, é a ordem, a atividade, a magia branca, é a conexão com a realidade, é o apego, é a manifestação da vontade espiritual. Então, é a capacidade de manifestar o divino através da matéria. Então, o sétimo raio é a mãe. Aristóteles é um dos exemplos, né? No negativo, é a desordem exagerada, é a extravagância, a perversão, é a forma e o poder das formas. É o querer dominar o meio ambiente de forma egoísta, que seria o quê? A magia negra, seria a vítima. Então, enquanto você trabalha o ritual na maneira mais sutil, como mãe, como proteção, como incondicional, no negativo, você vai trabalhar de uma maneira em que você quer colocar os seus próprios desejos, onde você quer que o outro seja aquilo que você imaginou e que você sonhou. Então, é o príncipe no cavalo branco, né? De repente, ele desce e o cavalo dele é marrom. Então, aí você manda pintar ele de branco, porque o teu desejo é que o seu príncipe seja com o cavalo branco. Então, o sétimo raio no negativo é o egoísmo. E aí, Mariana? O que você fala dos raios? Conseguiu entender? Então, o que a gente vai olhar quando nós estivermos analisando? Mais a parte negativa do que a positiva. Porque quem vem para nós é quem está com os raios, os temperamentos, trabalhando negativamente. Que aí a gente vai pegar a mandala inconsciente, né? O caminho que a pessoa se encontra. Nossa, a garganta tá horrível, Mariana, peraí. Acredita? Não, fazia tempo que eu não perdi a voz, hein? Então, assim, quando a gente pegar a pessoa, ela vai estar o quê? Agindo, os temperamentos dela não vai estar sendo adequado com o caminho que ela está realizando. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhos, né, equilibrantes e trabalhos também fora da mesa, para que ela encontre onde está o caminho dela. Nossa, que horror, Mariana. Perdendo a voz, acredita? Esse daqui eu acho que eu dei na vez passada, né? Então, a gente tem os raios na cor azul, amarelo dourado, rosa, branco, verde, rubi dourado e violeta. Então, eu nem vou falar, já que a gente tem isso aqui e eu também acabei de falar. É mais ou menos um resuminho do que a gente viu até agora, né? Deixa eu falar uma coisa. Tem um livro que chama Os Sete Raios, da Grande Fraternidade Branca. E ele te dá qual é o seu mestre. Quando você faz aniversário? Ele dá a data do seu aniversário. Pela data do seu aniversário, eu acho para você qual é o seu mestre. 2/9. Não precisa. Deixa eu ver qual que é. Esse livrinho, esse aqui eu vou tentar escanear e aí eu te passo. Esse também é muito legal. 2 de setembro, né? O anjo do dia é Neuchael. Ó, vou escrever aqui. Esse livro é muito legal. Ele te dá os 7 Neuchael. O 7 raios e a Grande Fraternidade Branca. Então, ele vai falar de cada trono, de cada querubim. E depois ele vai te dar qual é o teu arcanjo. Então, ó, no seu seria esse aqui, ó, Nechael. A qualidade é do Tronos. O seu salmo é o 30. O número de sorte é o 5. O horário é 6h40.
7 horas. A influência do anjo é a proteção contra calúnias e sortilégio. A ação é o ensino da ciência exata e a psicologia. E o mestre é veneziano, o raio rosa. Então, seu mestre é o veneziano. Dá para escanear. Eu vou escanear, depois eu passo para você. Vou até deixar ele aqui. Isso é interessante de saber. Então, os 7 raios tem várias maneiras, a gente tá vendo, tá? Eu vou colocar um aqui. Ana, perguntas. Exposição. Tem uns raios, quando a gente analisa na mesa, sempre nós vamos estar falando de temperamento. Existe sim os raios, que a gente são sub-raios, os energéticos, que a gente acaba trabalhando em forma de energia mesmo, enviando, né, os raios. O que a gente pode estar fazendo é estar verificando, né, naquele livro que eu te falei da Alzira, ela dá os raios faltantes, né, que é como eu falo, a gente faz uma análise aí, o raio faltante. Você pode enviar a cor, ou você pode fazer um trabalho em cima do que está faltando, né, com teus fitoterápicos, com alguma maneira para estar influenciando a ação do raio. Que mais que a gente pode falar dos raios? Ele é de uma forma aqui totalmente psicológica, né? Então, quando ele falta para nós, ele vai influenciar no nosso dia a dia, ele vai influenciar no que nós fazemos, ele vai influenciar no nosso caminho, né? E jogar isso aqui na cronologia mesmo de Freud, de Jung, você vai ver que os temperamentos estão ali, eles estão colocados. Aí a gente vai trabalhar nos temperamentos, como a gente trabalha aí nas mandalas, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, porque cada raio ele tem uma influência pessoal. Então, se ele tem uma influência pessoal, o que acontece? Eu vou ter o que? As minhas egrégoras, as minhas crenças. E na hora em que eu for colocar esses raios em ação, eles vão estar influenciando as minhas atitudes. Então, não é difícil de estar entendendo o que são raios quando a gente passa dentro do todo o conhecimento que você já tem. Mesmo quando você estudou com a Mônica, que é a bioenergia. Com certeza, ela também deu algumas coisas. Os raios, eles também estão ligados com chakras. Então, se eu estou com um desequilíbrio num determinado raio, né? Eu vejo que aquele raio, por exemplo, de 4º raio de devoção, ele não está bem, eu vou ver qual é o 4º raio do chakra. Então, eu vou lá, coroa, frontal, garganta, plexo solar. Então, significa o quê? Que eu estou com algum problema em dar um amor incondicional. Eu estou agindo egoisticamente. Então, eu posso estar fazendo essa conexão com os chakras. Eu posso estar colocando o centro energético. Quando eu pego o número, então eu já vou estar colocando como centro energético, como os próprios raios. Então, eu posso estar fazendo uma junção de tudo isso, para até verificar na área da saúde. Então, se eu falo de plexo solar, eu falo do quê? De fígado. Eu falo de coração. Eu falo de pressão alta. Então, quer dizer, eu vou já estar sabendo com quem eu estou agindo. Aí é mais fácil de você estar fazendo as conexões. Pegando tudo que você já estudou e fazendo a junção de tudo isso. Pessoal, na aula número 6... eu não passei bem, então eu acho que a mesa fica desconsiderada, então não tem a gravação da mesa. Farei uma outra aula com vocês hoje, na aula 7, repassando todos os passos novamente, para que a gente possa estar analisando os raios construtores do cliente que estiver na mesa.